Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo nesse exato momento, que a graça e a paz do nosso Pai Celestial e do nosso Senhor e Salvador, o Messias, o Filho do Altíssimo, esteja sobre você. Gostaria de compartilhar com você uma palavra que eu estava até lendo no vídeo anterior, que acabou a bateria da câmera, e eu não pude dar continuidade à pregação, ou à palavra ministrada. É importante nós examinarmos as Escrituras, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam acerca de quem? Do nosso Messias maravilhoso, do nosso Salvador. Isso é algo maravilhoso. Então, quando nós examinamos as Escrituras, descobrimos coisas maravilhosas. Eu estava falando o seguinte: Deus, o Pai Celestial, nosso Criador, Ele pode usar você para abençoar outras pessoas. Conforme Ele pode usar a mim para te abençoar, para abençoar outras pessoas. Porque quem faz os milagres e os sinais não somos nós. Nós somos apenas instrumentos na mão de Deus, Pai. E isso eu gostaria de compartilhar com você, conforme está aqui nas Escrituras relatado. Eu gostaria que você abrisse as Santas Escrituras, as Escrituras Sagradas, em Atos, no capítulo 19, e a partir do versículo 10. Diz assim: E durou isto por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Olha só que passagem maravilhosa. Se a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que teve algumas pessoas ali também naquela localidade que tentaram expulsar espíritos malignos usando o nome de Paulo, de Jesus, mas só que eles não tinham a unção do Espírito Santo. Eles não eram usados por Deus Pai. E você veja, meu querido e minha querida, que quando Deus ele encontra lugar no nosso corpo, lugar no nosso ser, para poder nos usar, Ele nos usa. Ele usa não porque nós merecemos, não porque nós somos melhores do que outras pessoas, mas tem um detalhe, tem um grande detalhe. Aqueles que não andam de acordo com a vontade do Evangelho, aqueles que não andam de acordo com a vontade de Deus Pai, essas pessoas não podem ser usadas por Deus. E isso está provado aqui nas Escrituras. Porque veja bem, olha só, dando continuidade ao texto, olha só. E alguns dos exorcistas judeus, olha só que interessante, ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saindo neles, e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Ou seja, o que aconteceu? Aquele homem que estava possuído de um espírito maligno, ele pulou em cima desses irmãos de Seva, quer dizer, pulou em cima deles e atacou eles de tal forma que eles fugiram e não conseguiram. E eles queriam expulsar aquele espírito maligno, invocando o nome de Jesus que Paulo pregava. Só que eles não andavam na presença de Deus. Olha a diferença. Então Deus, para Ele poder usar você e usar a mim, é importante que nós estejamos verdadeiramente na presença de Deus. E nisso não tem como a pessoa enganar. Não tem como a pessoa enganar ou ser enganado. Veja que muitas das vezes, eu já até contei aqui em vídeos anteriores, algumas experiências sobrenaturais que já aconteceu na minha vida, e motivo pelo qual eu não tenho como deixar de crer. Eu posso estar até fraco espiritualmente, eu posso até me sentir abatido, angustiado. O próprio Mestre Jesus, o Messias, Yahushua,
O Yeshua, ele disse o quê? No mundo tereis aflições. Então, pode ter um momento que a gente esteja com algumas aflições, mas naquele momento a gente está fraco, espiritualmente falando, sem força às vezes para clamar, para invocar, para orar, mas, contudo, nós não estamos derrotados. Por quê? Porque nós cremos nele, confiamos nele, né? E veja que o apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos fortalece. Então quem nos fortalece é o nosso amado Salvador. É por isso que às vezes eu peço a você que está ouvindo o vídeo também, ore por mim, eu oro por você, a gente vai orando uns pelos outros, e quando eu peço para orar por mim, é para que quando eu estiver pregando a palavra, eu não venha pregar nada de mim mesmo. Eu não venha pregar ideologias ou modo de pensar da minha pessoa, mas que eu venha pregar uma palavra vinda do Espírito de Deus para o teu coração. Uma palavra que possa te abençoar. Uma palavra que possa te fortalecer, te firmar na fé. Porque eu mesmo preciso da palavra dele o tempo todo. Veja que o próprio Senhor Jesus, o que ele diz? Nem só de pão o homem, o quê? Viverá. Mas ele falou, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus ela tem que ser pregada. E veja que o apóstolo Paulo disse também que aprove a Deus salvar os crentes. Paulo não falou aprove a Deus salvar os incrédulos. Aprove a Deus salvar quem? Os crentes. Pela loucura da pregação. Olha a importância da gente pregar a palavra. É claro que no nosso meio, no mundo que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo, existem falsos profetas, falsos pregadores, homens com segundas intenções, que pregam a palavra de Deus para tomar dinheiro das pessoas, que fazem das pessoas negócio. Tudo isso a gente já falou várias vezes aí nos vídeos, né? Várias vezes. Homens que idolatram paredes, né? E falam que ali é o templo de adoração, né? Botam um altar feito por mão de homem, dizem que ali é o altar de Deus, e tantas outras coisas que a gente vê por aí, que estão contrárias ao evangelho da graça de Deus. Mas nem por isso nós podemos parar de pregar a palavra. Porque no mundo nós temos aflições, mas também nós temos bom ânimo. Por quê? Porque nós sabemos que ele nunca vai nos abandonar. Aquele que tem a fé no Messias no coração sabe que ele nunca vai nos abandonar. Ele nunca vai nos abandonar. Então, meu querido, minha querida, grave essa palavra no teu coração. Se você verdadeiramente se converteu, se você anda na presença de Deus, olha, você pode ser usado. Você pode ser usada, minha querida, para abençoar o teu irmão e tua irmã. Olha que até os lenços, os aventais de Paulo eram levados aos enfermos e eles ficavam curados. Isso é um sinal de Deus. Mas aqui diz muito claro. Olha só. Atos 19, versículo 11. Olha só o que diz. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ó, quem fazia maravilhas? Deus. Eu posso orar por alguém. Posso orar por você. Posso orar por alguém. E você receber até um milagre. Né? Deus manifestar. Mas quem é que está dando esse milagre? Eu? Deus. Se ele não puder me usar para te abençoar, não adianta. Mas para que ele possa me abençoar, tem que estar na presença dele. Você está entendendo, meu querido, minha querida? Eu já tive experiências maravilhosas, sabendo que é real, muito real. Né? Eu já até contei em outros vídeos algumas experiências, e a gente sabe que é real. Né? Que quando a gente prega a palavra de Deus por amor, a palavra dele por amor, o Espírito dele, ele se manifesta e toca em outras pessoas. Agora é importante, meu querido e minha querida, a gente não ser apenas ouvinte da palavra, mas, sobretudo, praticantes da palavra. Porque o que adianta você ouvir a palavra, você nessa hora sente uma alegria. Puxa, eu estou ouvindo o vídeo desse irmão, de Gilberto, ai que palavra abençoada. A palavra começa por aí, não é minha, a palavra é de Deus. Então você está ouvindo uma palavra de Deus, aí você é tocado, você é abençoado, mas daqui a pouquinho você sai, daqui a pouco está nas fraquezas do mundo, se entregando aos desejos da carne, né? praticando coisas que desagradam ao Senhor, aí vem a tristeza, vem o vazio, vem a falta de ânimo, até mesmo para orar, para buscar a Deus, daqui a pouco você está fraco. E quando a palavra de Deus não diz que nós devemos ficar fracos, mas firmes no Senhor, todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias. E para isso é necessário que todos os dias de nossa vida, ao levantar, dormiu, levantou, já dobra teu joelho e faz uma oração. Né? Levantou da cama,
Levantou, já dobra o joelho e faz uma oração. Clama a Ele, invoca o nome dEle. Né? Tem um dia abençoado na presença dEle, falando do amor dEle para outras pessoas, para teus irmãos, tuas irmãs, as pessoas no mundo que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Não uma mensagem de uma religião. Não defendendo uma placa de uma igreja, mas defendendo o Evangelho. Nós fomos chamados para a defesa do Evangelho, para defender a palavra do Altíssimo. E essa palavra nos traz ânimo, nos traz força e vontade de viver. Viver não só nesse corpo, mas viver eternamente. E é isso, para isso que o Messias veio, o Filho do Altíssimo. E nós não podemos negar o Messias. Seja o nome que você quiser pronunciar, Yeshua, Jesus, né? Yahushua, seja o nome Cordeiro de Deus, o Filho do Altíssimo, que tira o pecado do mundo. E é no nome dele que nós estamos aqui. É no nome dele que eu estou aqui, pregando a palavra dele. Mas se o Espírito dele não estiver em mim, se ele não estiver em mim, não adianta nada. Eu vou pregar uma palavra em vão, conforme esses homens aqui, ó, que não estavam na presença de Deus. E tentaram expulsar o espírito maligno e o espírito não saiu. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. É contra os espíritos invisíveis que assolam no corpo, que é o templo do Espírito Santo. Sabia disso, meu querido e minha querida? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Que se não habitar o Espírito Santo nesse corpo, se o Espírito Santo não habitar nesse corpo, vai ser uma casa vazia, sujeita a ser habitada por espíritos malignos. Isso não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Vocês vejam quantas pessoas fazem atrocidades, maldades aí no mundo, depois ficam, por que eu fiz, como é que eu fui fazer aquilo? Isso não é brincadeira, é coisa séria. Então nós não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos dar lugar aos espíritos malignos, mas devemos dar lugar ao Espírito Santo. Pedir ao Pai, Pai, tem misericórdia de mim, meu Deus, que eu possa ser cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo, cheio da Tua presença, para pregar o Evangelho em todo lugar. Não só entre quatro paredes, ou no YouTube, ou numa internet, não! Mas em todo lugar, que nós possamos ser luz do mundo e o sal da terra. Amém, meu querido e minha querida? Que a mensagem vai até aí. Tá? Então saiba que você pode ser usado por Deus sim, para abençoar o teu irmão e tua irmã. Eu posso ser usado pelo Pai para te abençoar. Mas toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Porque nem o que planta é, e nem o que rega, mas sim Deus, o qual dá o crescimento. Amém? Até aí.